Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 187, estamos no período do exílio e vamos ouvir segundo livro dos Reis, 21, segundo livro das Crónicas, 32 e Salmo 145. Segundo livro dos Reis, 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efesibá. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias destruíra, levantou os altares de Baal, plantou um símbolo de Asherá semelhante ao que fizera Acabe, rei de Israel, e diante de todo o exército dos céus, prostrou-se em adoração. Erigiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor dissera: O meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo o seu próprio filho, entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia e à adivinhação. Fez muito mal diante do Senhor, provocando assim a sua ira. Colocou também a estátua de Asherá no templo do Senhor, templo do qual o Senhor dissera a David e ao seu filho Salomão: Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome perpetuamente. Jamais permitirei que os filhos de Israel andem errantes, fora da terra que dei a seus pais, desde que eles observem os meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Eles, porém, não obedeceram, mas foram enganados por Manassés e fizeram ainda pior do que os povos que o Senhor aniquilara diante dos filhos de Israel. O Senhor falou, pois, pela boca dos seus servos, os profetas, dizendo: Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, procedendo ainda pior do que outrora os amorreus, e levou também Judá ao pecado da idolatria. Por isso, diz o Senhor, Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e Judá calamidades tais que farão retinir os ouvidos daqueles que as ouvirem. Medirei Jerusalém com a corda com que media Samaria e com o nível da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, revirando-o de um lado e do outro. Abandonarei os restos da minha herança e entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos, aos quais servirão de espólio e de presa. Pois fizeram o mal diante de mim e não cessaram de me irritar, desde que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. Além disso, Manassés derramou tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que fez pecar Judá, levando-a a praticar o mal aos olhos do Senhor. O resto da história de Manassés e tudo o que ele fez, o pecado que cometeu, tudo isso está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Manassés adormeceu juntando-se aos seus pais e sepultaram-no no jardim do seu palácio, no jardim de Uzá. O seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Meshulemete, filha de Arus, natural de Jotbá. Ele fez o mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés. Seguiu todos os passos de seu pai e, como ele, adorou os ídolos e prostrou-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou nos caminhos do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram-no no seu palácio. O povo, porém, matou todos os conjurados e em seu lugar proclamou o rei Josias, filho de Amon. O resto da história de Amon e os seus feitos, tudo isso está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Sepultaram-no no seu túmulo, no jardim de Uzá, e seu filho Josias sucedeu-lhe no trono. Segundo livro das Crónicas, 32. Depois destas coisas, que eram prova de fidelidade,
Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para se apoderar delas. Ezequias, ao ver que Senaqueribe vinha atacar Jerusalém, resolveu, com o conselho dos seus funcionários e oficiais, obstruir as águas das nascentes que se encontravam fora das cidades. Eles ajudaram-no. Reuniram grande número de gente e obstruíram todas as fontes e a torrente que corria no meio do território, dizendo: porque hão de os reis da Assíria, ao chegar aqui, encontrar água em abundância. Para se fortificar, Ezequias reparou a muralha em ruínas, levantou as torres, construiu um segundo muro exterior, restaurou Miló na cidade de David e mandou fabricar lanças e escudos em grande quantidade. Colocou à frente do exército chefes militares, reuniu-os junto de si na praça da porta da cidade e exortou-os com estas palavras: sede valentes e corajosos. Não temais nem tenhais medo do rei da Assíria e de toda essa multidão que o segue, porque há mais força do nosso lado do que do lado dele. Com ele está apenas a força humana. Conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos auxiliar e combater ao nosso lado. A estas palavras de Ezequias, rei de Judá, o povo encheu-se de confiança. Depois disto, Senaqueribe, rei da Assíria, que se encontrava em Laquis com todo o seu exército, enviou alguns oficiais a Jerusalém para dizer ao rei Ezequias e a todo o povo de Judá que se encontrava em Jerusalém: assim fala Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós para vos encerrardes dessa maneira em Jerusalém? Não vedes que Ezequias vos engana para vos fazer perecer de fome e de sede ao dizer-vos: o Senhor nosso Deus há de salvar-nos das mãos do rei da Assíria? Não foi ele, Ezequias, quem suprimiu os lugares altos e os seus altares, ordenando aos habitantes de Judá e Jerusalém que não adorassem nem oferecessem incenso senão diante de um só altar? Não sabeis o que fizemos eu e meus pais a todos os povos dos outros países? Porventura os deuses dessas nações puderam salvar os seus países da minha mão? Entre todos os deuses dessas nações que os meus pais exterminaram, qual deles pôde salvar o seu povo do meu poder, para que o vosso Deus vos possa livrar do meu braço? Não vos deixeis, portanto, enganar nem seduzir dessa maneira por Ezequias. Não confieis nele. Se nenhum Deus de qualquer nação ou reino pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, também o vosso Deus não vos poderá livrar de cair na minha mão. Os mensageiros de Senaqueribe disseram ainda outras palavras contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu uma carta cheia de ultrajes contra o Senhor, Deus de Israel, na qual dizia: assim como os deuses das nações não os puderam livrar das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não poderá livrar o seu povo do meu poder. Tudo isto foi proclamado em voz alta, na língua da Judeia, a fim de intimidar e assustar o povo de Jerusalém, que se encontrava sobre a muralha, e de se apoderar da cidade. Falavam do Deus de Jerusalém, como dos deuses das nações pagãs, que não passam de obras feitas pela mão do homem. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, puseram-se em oração para implorar o auxílio do céu a este respeito. O Senhor enviou então um anjo que exterminou todos os guerreiros valentes, comandantes e oficiais do exército, no próprio acampamento do rei da Assíria. Este voltou para o seu país coberto de ignomínia, e ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos assassinaram-no ali mesmo à espada. Deste modo, o Senhor livrou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei dos assírios, e de todos os seus inimigos, e concedeu-lhes a paz em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém oferendas para o Senhor e ricos presentes para Ezequias, rei de Judá, que desde então conquistou grande prestígio aos olhos de todos os povos estrangeiros. Por aqueles dias, Ezequias contraiu uma doença mortal. Orou ao Senhor, que lhe respondeu, e o curou milagrosamente. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício recebido do Senhor, porque se orgulhou em seu coração. Por isso a ira do Senhor inflamou-se contra ele e contra Judá e Jerusalém. Contudo, apesar deste orgulho do seu coração, humilhou-se depois com os habitantes de Jerusalém, e o Senhor não descarregou sobre eles a sua ira enquanto Ezequias viveu. Ezequias teve muitas riquezas e glória, e juntou tesouros de prata, ouro, pedras preciosas, aromas, escudos e objetos de valor.
Mandou fazer depósitos para armazenar o trigo, o vinho e o azeite, estábulos para toda a espécie de gado e apriscos para os rebanhos. Construiu cidades para si, porque tinha ovelhas e bois em grande abundância, pois Deus dera-lhe imensas riquezas. Foi Ezequias quem fechou a saída superior das águas da fonte de Guion e as dirigiu por um canal subterrâneo para a parte ocidental da cidade de David. Ezequias teve êxito em todos os seus empreendimentos. Todavia, quando os chefes da Babilônia lhe enviaram mensagens para se informar do prodígio que acontecera no país, Deus abandonou-o para provar e conhecer o interior do seu coração. Os outros atos de Ezequias, as suas obras de misericórdia, tudo isso está escrito no livro do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias adormeceu com os seus pais e foi sepultado na subida que conduz aos sepulcros dos descendentes de David. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém celebraram com grande pompa as suas exéquias. Seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Salmo 145. Hino de David. Exaltarei a tua grandeza, ó meu Rei e meu Deus. Hei de bem dizer o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de todo o louvor. A sua grandeza é insondável. Cada geração contará a seguinte o louvor das tuas obras, e todos proclamarão as tuas proezas. Anunciarão o esplendor da tua majestade, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Eles contarão o poder das tuas obras, e eu proclamarei a tua grandeza. Assim celebrarão a memória da tua imensa bondade e glorificarão a tua justiça. O Senhor é clemente e compassivo, é paciente e misericordioso. O Senhor é bom para com todos. A sua ternura repassa todas as suas obras. Louvem-te, Senhor, todas as tuas criaturas. Todos os teus fiéis te bendigam. Deem a conhecer a glória do teu reino e anunciem os teus feitos poderosos, para mostrar aos homens as tuas proezas e o esplendor glorioso do teu reino. O teu reino é um reino para toda a eternidade, e o teu domínio estende-se por todas as gerações. O Senhor ergue todos os que caem e reanima todos os abatidos. Todos têm os olhos postos em ti, e a seu tempo tu lhes dás o alimento. Abres com largueza a tua mão e sacias os desejos de todos os viventes. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e misericordioso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, dos que o invocam sinceramente. Ele realiza os desejos dos que o temem, escuta os seus gemidos e salva-os. O Senhor protege todos os que o amam, mas extermina todos os ímpios. Canta a minha boca os louvores do Senhor, e todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Olá, eu sou o Padre João Moita, sou padre das equipas de Jovens Nossa Senhora e sou assistente do setor de Santarém deste movimento. É uma alegria continuar convosco este caminho diário pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, e fazemos sempre este percurso do Mais 365, acompanhados por Nossa Senhora, que medita e guarda a palavra no coração. Nas leituras de hoje, encontramos um grande contraste espiritual. O que acontece quando o coração do homem se afasta de Deus e o que acontece quando ainda há um resto de confiança que se transforma em louvor. No segundo livro dos Reis, capítulo 21, encontramos a figura do rei Manassés. O texto é duro, não suaviza a realidade, trata-se de um rei que conduz o povo à idolatria, que rompe com a fidelidade a Deus e enche Jerusalém de práticas que afastam o coração do Senhor. É um texto incómodo, mas muito atual. Porque também nós sabemos que a fé não se perde de uma vez. Ela vai se enfraquecendo devagar, se não cuidamos, quando as outras coisas começam a ocupar o centro. O poder, o dinheiro, a imagem, o controlo,
autossuficiência. Manassés lembra-nos que nenhuma geração está automaticamente protegida da infidelidade. A fé precisa de ser continuamente escolhida. No segundo livro das Crônicas, o capítulo 32, o cenário muda. Ezequias enfrenta novamente uma ameaça muito concreta. Senaqueribe, o rei da Assíria, cerca Jerusalém e tenta abalar a confiança do povo, não apenas militarmente, mas espiritualmente. A estratégia do inimigo é clara: semear o medo e a dúvida. E na nossa vida? Já conseguimos perceber que a amizade de Jesus, a oração, leva-nos sempre à unidade? Se sentimos que nos afastamos dos outros, do próprio Deus, cuidado, vigilância, prudência. Com certeza que não é Deus. E aqui neste passo bíblico acontece algo decisivo. Ezequias, ouvimos hoje, não responde apenas com política ou estratégia militar. Recorre à oração e encoraja o povo a confiar. Há uma frase muito forte que me tocou muito neste capítulo. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. É a diferença entre confiar no visível e confiar no invisível. Quantas vezes também nós vivemos cercados por senaqueribes, se posso dizer assim, preocupações que parecem maiores do que nós, medos que fazem barulho dentro da nossa cabeça, decisões difíceis que nos deixam sem chão. E o texto bíblico não diz que Ezequias não teve medo, diz que não deixou o medo ser a última palavra. Entre a infidelidade de Manassés e a pressão de Senaqueribe, surge o Salmo 145 como uma resposta madura da fé, o louvor. O Senhor é fiel, ouvíamos, em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Aqui a fé já não está apenas a pedir ou a resistir, está a reconhecer. Talvez esta seja uma das maturidades mais profundas da vida espiritual, aprender a louvar não só quando tudo corre bem, mas porque Deus permanece fiel, mesmo quando tudo oscila. Há aqui uma pedagogia espiritual muito bonita. Da perda de referência, em Manassés, passa-se pela luta e pela confiança, com Ezequias, até chegar ao louvor, o Salmo 145. E talvez isto diga também algo à nossa vida. Há dias em que precisamos de nos arrepender, outros em que precisamos de confiar e outros em que simplesmente precisamos de louvar. No fundo, a vida espiritual não é linear, é um caminho. E é aqui que também podemos ouvir, em eco com o nosso tempo, aquilo que a Igreja continua a recordar: a dignidade do ser humano e a sua vocação a viver em relação com Deus e com os outros. Numa linha muito presente no magistério recente do Papa Leão XIV, especialmente na sua encíclica Magnificat Humanitas, recorda-se que o homem só se compreende plenamente quando não se fecha em si mesmo, mas quando se abre a Deus e aos outros. Quando perdemos essa abertura, entramos facilmente no mundo de Manassés. Quando a redescobrimos, aprendemos a rezar como Ezequias, e quando amadurecemos nela, aprendemos a louvar como o salmista. Convido-te então a rezar hoje comigo. Senhor Deus, guarda-nos da indiferença espiritual que afasta o coração de Ti. Dá-nos a coragem de Ezequias para confiar em Ti quando somos cercados pelo medo, e ensina-nos a chegar à maturidade da fé, onde já não Te procuramos apenas por necessidade, mas Te louvamos por aquilo que és. Que a nossa vida não se feche como no tempo de Manassés, nem se paralise pelo medo como em Senaqueribe, mas que se abra continuamente ao louvor como no Salmo. E que Nossa Senhora, mulher fiel no meio da história, nos ensina a permanecer firmes, confiantes e agradecidos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Conto contigo no próximo episódio. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 187 e terminamos hoje um livro que nos acompanhou durante muito tempo. O livro dos Salmos está lido, os 150 salmos estão conhecidos e é o 21º livro que lemos neste Mais 365. Um abraço em Cristo, até amanhã.